E aí pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Indústria Química. Já dizendo aí para quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando aí no sininho. Assim você sempre receberá os avisos das nossas videoaulas sempre que disponíveis. Eu estarei deixando aqui no card a nossa playlist relacionada ao conteúdo de soluções, para que assim vocês façam uma revisão ou então acompanhamento do conteúdo até aqui. Sendo que agora, pessoal, a gente irá falar de ppm e ppb, que é uma continuação direta aí do nosso conteúdo de titulação. ppm e ppb, pessoal, assim como os outros tipos de concentração anteriores, a comum, a molar, o título, ppm e ppb trata-se de unidades de concentração referente ao soluto presente em uma solução, sendo que a principal diferença é que essa relação é usada para soluções muito diluídas. E quando eu falo aí diluída, eu estou me referindo a pouquíssimo soluto e muita solução, certo? E quando eu falo muito, é muito mesmo, pessoal, muito diluído. Vamos aqui representar, vou fazer aqui um pouco mais ilustrado. Aqui, suponho que eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente eu tenha 1 kg de solução, certo? Só reforçando aqui que solução eu tenho o que? Soluto mais solvente, formando uma mistura homogênea. Então, pessoal, nesse caso aqui, dentro desse quilo, eu tenho 1 miligrama de soluto dentro da minha solução, certo? Só tenho isso, 1 miligrama para 1 quilo. Mas, mesmo sendo tão diluída, ainda posso te matar umas 10 vezes, seu trouxa. Então, cuidado aí com o soluto que a gente tem dissolvido na solução, que pode ser fatal. Mas continuando aqui, eu estou fazendo aqui uma relação entre o soluto, certo? E a solução. Então, eu tenho o que? Eu tenho apenas 1 miligrama dentro de 1 quilo de solução. Mas professor, só isso? Vamos aqui transformar para você ter um entendimento maior. Olha só, se eu passar para gramas, eu já tenho 1000 gramas de solução. E se eu transformar ainda em miligramas, eu terei 1 milhão de miligramas de solução. Colocando isso aqui na mesma unidade, pessoal, eu tenho apenas 1 miligrama de soluto em 1 milhão de gramas de solução. Ou seja, eu tenho uma parte em 1 milhão de partes, certo? Ou seja, é algo muito pequeno, muito pouco, muito diluído. Quando eu falo aqui, pessoal, ppm, essa sigla para a gente vai significar parte por milhão. Ou seja, eu tenho 1 seguido por 6 zeros, que eu posso representar por 10 elevado à sexta. Ou seja, a minha vírgula andou aqui 6 casas. Se eu falar ppb, eu tenho partes ppb, eu terei partes por bilhão. Ou seja, eu tenho 1 seguido por 9 zeros. A minha vírgula anda 9 casas, certo? Então eu tenho 10 elevado à nona. Lembrando que na frente desse 10 eu ainda tenho 1. E agora, em menos comum, eu tenho o ppt, ou seja, parte por trilhão. Eu tenho 1 seguido por 12 zeros, que nesse caso a minha vírgula irá andar 12 casas. Então eu tenho 10 elevado a 12. Vamos traduzir um pouquinho melhor. Vamos supor aqui que eu tenho uma questão que fale de um soluto dissolvido em uma solução. E na questão me fala, pessoal, que eu tenho somente 1 ppm. Ou seja, eu tenho uma parte em 1 milhão de partes da solução. Se a questão diz que eu tenho 2 ppm, então eu tenho 2 partes
de soluto em 1 milhão de partes da solução. Se ela ainda me diz que eu tenho o quê? 9 ppm, então eu terei 9 partes em 1 milhão de partes da solução. Lembrando aqui e reforçando para vocês que 1 milhão corresponde a 10 elevado à sexta. Se eu for para ppb, se eu digo que eu tenho 1 ppb, então aqui eu digo que eu tenho uma parte do soluto para 1 bilhão de partes da minha solução. Se eu disser que eu tenho 7 ppb, então eu tenho 7 partes em 1 bilhão de partes da solução. Sendo que aqui eu posso representar como 10 a nona. Então, pessoal, fazer essa relação aqui é um tanto fácil, não é isso? Lembrando, se for ppm, eu vou ter uma parte para 1 milhão. ppm, pessoal, eu posso ter ppm representado em massa, em volume e massa por volume. Sendo aí, eu tenho massa por massa, volume por volume ou massa por volume. Lembrando que a minha relação, se eu estiver falando de ppm, é sempre de uma parte para 1 milhão. Sendo aqui, se eu estiver falando de massa, então eu posso ter miligramas, gramas, quilogramas, toneladas. Se na minha questão diz que eu tenho 15 ppm, pessoal, ou seja, 15 partes, eu posso escolher qualquer uma dessas unidades. Sendo que eu sempre terei que manter na mesma. Se eu escolher miligramas, então eu tenho 15 miligramas de soluto para 1 milhão de miligramas, aliás, de solução. Se eu for falar em gramas, então eu terei 15 gramas de soluto, ou seja, 15 partes, em 1 milhão de gramas de solução. Vamos lá, mais um exemplo. Se eu estiver falando aqui de 15 gramas de soluto, então eu terei 1 milhão de quilogramas de solução. E por fim, só para reforçar, se eu falar aqui que eu tenho 15 toneladas de soluto, eu terei 1 milhão de toneladas de solução. Notem aqui que eu estou sempre mantendo aquela minha relação de uma parte para 1 milhão de partes, ou então o ppm que a questão me deu, certo? Que no caso aqui foi 15. Se eu estiver falando de volume, pessoal, eu posso falar de centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, ml e litros. Sendo que aqui ele me disse que eu tenho 20 ppm, ou seja, 20 partes. Então eu posso dizer que eu tenho 20 ml de soluto diluído em 1 milhão de ml de solução. Se eu estiver falando aqui em litros, eu direi que tenho 20 litros de soluto em 1 milhão de litros de solução. Por fim, se eu digo aqui que eu tenho 20 metros cúbicos de soluto que estará dissolvido em 1 milhão de metros cúbicos de solução. Então, mais uma vez, aquela minha relação de parte por milhão, certo? Agora aqui, pessoal, no nosso último caso, a gente terá que ter um cuidado a mais, porque aqui eu estou relacionando massa por volume, então eu tenho que manter a minha relação de parte por milhão. Sendo aqui que eu posso relacionar sempre miligramas por litro, certo? Ou então eu posso relacionar também gramas por metro cúbico. Por quê? Olha só, eu tenho aqui uma conversão, levando em consideração que a densidade será de 1 grama por litro. Então eu tenho aqui que em 1 litro, certo? Eu terei 1 quilo. Eu posso fazer essa conversão direta. Então, se eu tenho 1 quilo e passo para gramas, eu tenho 1000 gramas.
Se eu passo para miligramas, eu terei 1 milhão de miligramas, que relacionando aqui, eu terei 1 litro é igual a 10 elevado a sexta miligramas, ou seja, eu tenho ppm, por isso miligramas por litro. O mesmo valeria para gramas, certo, pessoal? Gramas em metros cúbicos. Então, se a minha questão aqui diz que eu tenho 30 partes por milhão, então eu posso dizer que eu tenho 30 miligramas de soluto dissolvido em 1 litro de solução. Sendo que aí, olhando ali a minha conversão, eu tenho que 1 litro corresponde a 1 milhão de miligramas, ou seja, parte por milhão. E uma observação aqui, pessoal, esse último caso geralmente será utilizado em ppms, ppm em massa por volume, geralmente será relacionado ou usado em soluções aquosas, onde eu tenho aqui a minha densidade igual a 1 grama por litro. Aí fica a dúvida, com tantas unidades aqui, qual unidade que eu terei que utilizar na minha questão? A dica que eu dou para vocês é que utilize sempre as unidades que a questão lhe fornece. Se ela quer que você encontre em miligramas, transforme em miligramas. Se ela quer em gramas, transforme em gramas e assim por diante. Vamos fazer exemplos? Aqui, calcule a massa de um soluto que está presente em 800 ml de uma solução contendo 8 ppm de soluto. Sendo que aqui ele me deu os dados. Aqui eu tenho uma conversão de 1 grama para ml, sendo que eu quero encontrar em massa. Então eu tenho aqui, pessoal, a questão disse que eu tenho soluto e solução. Essa será a minha relação, certo? Sendo que aí, pessoal, em relação ao soluto, eu terei o quê? Eu terei 8 partes de soluto. E ele quer que eu encontre em gramas, certo? Então eu já vou converter isso em gramas, sendo que aqui gramas eu posso transformar diretamente para ml. Então, quando eu tiver 8 gramas de soluto, eu terei 1 milhão de gramas de solução, certo? Então, quando eu tiver aqui, eu tenho 800 ml, eu posso transformar em 800 gramas. Quando eu tiver 800 gramas de solução, quanto de soluto eu terei dissolvido? Então, meio pelos extremos. Eu posso fazer o quê? Cortar os zeros aqui para facilitar o nosso cálculo. Eu terei que x é igual a 64 dividido por 10.000 gramas, certo? Então, nesse caso, pessoal, aqui, com a mágica da matemática instantânea, eu terei que a minha resposta será 0,0064 gramas de soluto dissolvido em 800 ml da solução. Vamos de mais um exemplo. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas devido à ameaça representada pela toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Entre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração em torno de 20 ppm, ou seja, 20 partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a. Aí teremos letra A, letra B, C, D e E.
Como na questão anterior, pessoal, eu tenho que retirar as informações da minha questão. Chumbo eu tenho 20 ppm e da crosta terrestre eu tenho 100 gramas, certo? Sendo que aqui eu estarei relacionando chumbo e crosta terrestre. Sendo que aí, em chumbo, ele diz que eu tenho 20 ppm, ou seja, 20 partes. Como a questão quer que eu encontre em miligramas, eu já vou utilizar essa unidade. Então, 20 miligramas de chumbo está para 1 milhão de crosta terrestres. Então, quando eu tiver 100 gramas, eu vou transformar para a mesma unidade. Passando para miligramas, eu terei 100 mil miligramas, certo? Transformando aqui para a notação, eu tenho 10 elevado a quinta miligramas. O que eu posso fazer agora? Meio pelos extremos, eu vou descobrir quanto de chumbo eu tenho nessa porção de crosta terrestre. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 20 vezes 10 a quinta sobre 1 vezes 10 a sexta, que é o mesmo que eu dizer que eu tenho 2 vezes 10 a sexta sobre 10 a sexta. Posso cortar os dois, certo? Então fica 2 sobre 1. 2 dividido por 1 será igual a 2 miligramas de chumbo, que aqui corresponde à letra D. E aí, pessoal, foi fácil assim. Como título, ppm, ppb é bastante treino, ou seja, quanto mais questões a gente faz, mais fácil fica. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixem mesmo, certo? Que aí, dependendo delas, eu posso fazer outra videoaula com resoluções de questões, por exemplo. Valeu, pessoal, até a nossa próxima videoaula. Se gostou, deixa a sua curtida aí, convida mais alguém para o canal e valeu!